Boa noite, gente. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Mais uma semana, né? Graças a Deus. A gente estava falando ali de emagrecer. Eu falei pro Frank: e meu filho, agora até pro final do ano ninguém emagrece mais não. Não, pastora. Não, que agora só tem comideira, minha filha. Não, eu vou conseguir, sim. Você tomar um monjaro, você consegue. Não, isso não. Amém? Hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual, amém? Queria que você abrisse lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Seis, 12. Se alguém quiser ler. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e os potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Glória a Deus. Então, quando nós falamos de guerra espiritual, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso inimigo não são as pessoas, né? É o primeiro princípio da batalha espiritual, da guerra espiritual, é que nós não lutamos contra pessoas. Eu fiz uma introdução aqui. Se você fracassar em ver o que está por trás dos movimentos e das manipulações das pessoas e em ver o que se passa no mundo espiritual das trevas, você lutará contra o inimigo errado. Às vezes, como cristãos, temos o estranho pensamento de que se estivermos dentro da vontade de Deus, nunca teremos de enfrentar o diabo. Se isso fosse verdade, Paulo deve ter estado fora da vontade de Deus na maior parte do tempo. Então, todo crente, a batalha espiritual, a guerra espiritual, ela é uma realidade na vida do crente. Amém? Não tem como fugir disso. E às vezes a gente pensa, não, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, eu não vou enfrentar uma guerra. Não, a gente enfrenta sim. É fazendo tudo direitinho que a gente enfrenta, né? Porque quem já está fazendo aquilo que o diabo quer, não vai enfrentar nada. Mas quando nós estamos fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, nós vamos enfrentar uma guerra espiritual. E aqui tem o exemplo do apóstolo Paulo. Se fosse assim, então ele estaria totalmente fora da vontade de Deus, porque ele enfrentou muitas guerras, muitas batalhas ali, né, na pregação do evangelho. Se você nunca se deparar com o diabo, é porque você pode estar andando na mesma direção que ele. Então a gente costuma falar isso, né? Então está tudo muito normalzinho na nossa vida, a gente tem que, né, rever, porque às vezes nós estamos, ao invés de nós estarmos andando na direção de Deus, nós estamos andando na direção do diabo. Ao invés de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do diabo, amém? Mas se você se aproximar de alguma coisa da qual o inimigo não quer abrir mão, você pode esperar que ele saque suas armas poderosas contra você. Alguém disse: demônios grandes protegem tesouros grandes. Então, todas as vezes que nós estamos cumprindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz, pode ter certeza que vai haver uma resistência, que no mundo espiritual vai haver algo, vai acontecer para nos impedir de chegarmos até o fim. Amém? Quando eu, por exemplo, agora nessa época, né, tava brincando aqui, ninguém emagrece mais, mas nessa época do ano é uma época onde muitas pessoas desistem, né? Desistem, desanimam, né? Ficam dispersas, distraídas. Então nós precisamos estar atentos a isso, que todas as vezes que nós vamos fazer algo ou estamos fazendo algo, o diabo ele vai se levantar.
para nos paralisar, para nos fazer desistir. Vai sacar as suas armas contra nós. Então, demônios grandes, eles querem proteger grandes tesouros, né? Aquilo que Deus ele colocou na nossa mão. Sempre que Deus coloca algo na nossa vida, na nossa mão, é algo grande. Então, os demônios, eles querem nos impedir. E nós vemos que Paulo, ele lidou com a guerra espiritual desde o começo, desde o início que ele começou a pregar o evangelho, ele enfrentou muita guerra, né? Lá em Atos capítulo 13, versículo 8, alguém abre aí e lê. Nós vamos ver que ele enfrentou uma guerra espiritual contra um mágico, né? Um mago ali, né? Se alguém puder ler aí pra gente. Porém, o mago, ele mais, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Então, é isso que o diabo faz, né? Ele procura, ele tenta nos afastar do propósito que Deus ele tem para a nossa vida. Qual era o propósito de Paulo ali? Ele estava pregando para um homem ali, né? Então o diabo se levantou na vida desse mágico aí, desse mago, para tentar fazer com que Paulo desistisse, para tentar fazer com que aquele homem não fosse alcançado pelo poder do evangelho. Amém? Outra coisa que Paulo ele enfrentou, uma jovem possessa. Atos capítulo 16, versículo 16, abre aí. Aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Então essa moça ali, né, possessa, ela era possessa de um demônio, né, adivinhador, e ela dava muito lucro ali. E quando Paulo ele chega ali pregando o evangelho, ela começa a andar atrás deles e gritar que eles eram, né, homens de Deus que estavam pregando o evangelho, pregando a palavra da salvação. Então ela ficou andando atrás deles até que, se você for ler todo o texto, vai dizer que até uma hora que Paulo repreendeu aquele demônio que estava na vida dela e deu um basta. Amém? Outra coisa que aconteceu com Paulo, que ele enfrentou lá em Éfeso, acho que eu coloquei aqui, gente, acho que eu coloquei errado, hein? Peraí, deixa eu ver. Isso é Atos 19, 12. Não, é isso mesmo. Atos 19, 11 e 12. Lê aí alguém. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até linhos e aventais que Paulo usava eram levados e colocados no inferno. Estes eram curados suas doenças, os espíritos malignos saíam deles. Pode ler o 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam. Pode. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Cefo, um dos chefes sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles surgiram de casa muitos feridos. Amém. Então Paulo ele enfrentou, várias batalhas espirituais, várias guerras. Aqui nós vemos que quando era tanto poder de Deus, tanta unção de Deus na vida de Paulo, que as pessoas levavam, lenços
e levavam, colocavam sobre os enfermos, eles eram curados. O poder estava no lenço? Não. O poder estava na vida de Paulo, através de Jesus, através do Espírito Santo. E aqueles filhos de Cefas, quando eles viram ali, né, tantos milagres, eles acharam que eles também poderiam, né? E aí os próprios demônios disseram para eles, né? Jesus eu sei quem é, né? Paulo eu sei quem é, e vocês, né? E eles levaram ali uma coça dos demônios ali, né? Então não é só você chegar e falar, vou expulsar um demônio, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, a gente tem que estar debaixo do poder de Deus, amém? Se nós estivermos debaixo do poder de Deus, não há nada que possa nos resistir. Nós não precisamos ter medo de enfrentar. Às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade, né? Ai, não, eu faço tudo, mas se aparecer um demônio, eu não tenho. Sim, você tem essa autoridade, no nome de Jesus, amém? Só que não é de qualquer maneira, né? Que eles passaram vergonha, porque eles não tinham condições de expulsar aqueles demônios, né? E eles passaram vergonha. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 18, abre aí para a gente ler também. Aonde? 1 Tessalonicenses 2, 18. Pode ler. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás os barrou o caminho. Então, houve uma resistência ali, né? Para que Paulo, ele está dizendo, eu quis ir até vocês, né? Por 2 vezes eu quis, mas eu fui impedido. Então, há uma resistência. Tudo aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus, há uma resistência. Por exemplo, sábado ali no Serve Day, a Mel estava na sexta-feira boazinha, estava lá em casa, brincou. No sábado ela já amanheceu com uma dor de ouvido, estava toda moadinha lá, e nós oramos, e foi muito claro que era uma resistência, porque no domingo ela já estava boa de novo. Então, assim, tudo que a gente for fazer para o reino de Deus, o reino das trevas vai tentar impedir, vai resistir. E nós precisamos buscar esse discernimento. E muitas vezes ele vai fazer o quê? Vai usar pessoas. Então, o primeiro princípio da guerra espiritual, saber contra quem nós estamos lutando. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais do mal. Então nós precisamos ter esse discernimento, que o diabo ele usa pessoas, mas a nossa luta não é contra as pessoas, amém? Então, assim como Paulo, ele enfrentou oposição demoníaca, você pode ter certeza de que também enfrentará. O problema é você a reconhece quando ela se apresenta. Então, é o que eu falei, a gente tem que ter esse discernimento. Reconhecer quando é uma resistência, quando é uma coisa natural, quando é uma enfermidade mesmo, né? Mas às vezes é uma enfermidade que quer resistir, que é uma resistência para a gente não prosseguir fazendo aquilo que Deus ele quer que a gente faça. Então nós precisamos reconhecer quando se apresenta uma resistência. Jesus ele disse a Pedro, arreda Satanás, lá em Mateus, Mateus 16, 23. Ele fala para Pedro, né? Arreda Satanás. Por quê? Porque Jesus ele reconheceu a voz do inimigo ali no intelecto de Pedro. Não é que Jesus ele estava chamando Pedro de Satanás,
mas ele reconheceu que naquela fala de Pedro era o inimigo usando a boca dele. Porque nós precisamos entender o quê? Os demônios, Satanás, eles são espíritos, então eles não têm um corpo, eles não têm uma boca. Então quando eles querem falar com a gente, ou querem manifestar, ou impedir, ou resistir aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus, ele vai usar a boca de uma pessoa. E usou aqui, Jesus, ele já logo reconheceu que não era Pedro. Era a voz do inimigo, por isso Jesus fala, para trás de mim, Satanás, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Percebeu que que é demônio, que é uma resistência espiritual, para trás de mim, Satanás. Claro que você não, né? Ou a pessoa, você não vai falar para a pessoa, né? Mas você vai orar, né, e falar em nome de Jesus. Quando você percebe que Satanás pode estar usando alguém como instrumento, você para de lutar contra a pessoa e começa a lutar contra o inimigo. Então, quando a gente entende isso, que a nossa luta não é contra pessoas, então nós vamos parar de lutar contra as pessoas. Né? Claro que no primeiro momento, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente tem vontade de, né? Abre os olhos que não é a pessoa, né? E se a gente estiver na carne, a gente vai fazer mesmo, né? Vai fazer besteira, vai falar bobeira pra pessoa, mas quando a gente está ligado no Espírito, você engole ali aquilo e fala, em nome de Jesus, é uma resistência, é Satanás que está querendo me impedir de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Então nós vamos parar, quando nós entendemos isso, quando nós começamos a perceber que Satanás está usando alguém, nós vamos parar de lutar contra a pessoa e lutar contra o inimigo. Como que nós podemos resistir o inimigo? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é na oração, né? É na intercessão, é no clamor que nós vamos resistir ao diabo. É com uma vida no altar do Senhor, é através do jejum, é através da oração, da adoração, da leitura da palavra, é que nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas, se a nossa mentalidade for uma mentalidade natural ou carnal, nós permitiremos que Satanás escape sem ser notado, enquanto nós empregamos a força bruta contra os outros. Isso aqui é muito importante, né? Se a gente andar no natural, se a nossa mentalidade for uma mentalidade natural, o diabo vai fazer, vai acontecer e vai sair, vai embora e a gente vai ficar lá. Vai nos paralisar e nós vamos ficar lá. Não, mas quando a gente está andando, por isso que nós precisamos andar no Espírito, porque as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue. Então quem anda no natural, quem não anda no Espírito, não consegue discernir as coisas do Espírito. Amém? E aí nós vamos ficar lutando contra pessoas, né? Lutando contra pessoas, guerreando contra pessoas e não com quem está usando a vida daquela pessoa. E outra coisa que nós precisamos entender, que isso não significa ou não justifica o mau caráter. Tem pessoas que, né, têm um caráter mau, né? Então isso não justifica tudo e nem tudo é o demônio, né? Tem mau caratismo mesmo às vezes, né? Então você vai fazer o quê? Lutar contra isso? Não, você vai orar, falar, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, muda a vida dessa pessoa, transforma o caráter dela, molda a vida dela, né? Porque se a gente ficar também, por isso que a gente tem que ter esse discernimento, se é mau caráter ou se é uma oposição mesmo do inimigo, porque senão a gente perde tempo, né? Nós perdemos tempo
é como se a gente estivesse dando um murro em ponta de faca. Então nós precisamos, o discernimento é algo muito importante na batalha espiritual. Ou seja, na nossa vida toda de crente, o discernimento é uma coisa que nós precisamos ter. Quem está ligado no Espírito, qualquer coisa ele fala, opa, quem está aí? Você não está sozinho não, né? Porque está ligado no Espírito. Mas, no entanto, uma pessoa que demonstra atrito, conflito, confusão, objeções constantes, então uma pessoa que gosta, toda hora tá falando mal dos outros, toda hora tá em atrito, tá metido toda hora numa confusão, tem alguma coisa errada, já não é, né? Aí a gente tem que falar, entrar em guerra, entrar em batalha espiritual, porque essa pessoa está sendo um instrumento usado pelo inimigo. E aí o que a gente faz? A gente ora, repreendendo e amarrando o inimigo que está usando a vida dessa pessoa. Ok, gente? Tá claro até aqui? Então, o primeiro princípio, entender contra quem é a nossa luta. Amém? Todos nós, não tem como nós fugirmos disso. Todos nós, crentes, passamos, enfrentamos guerras espirituais. Batalhas espirituais. O diabo sempre vai resistir, mas a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Outro ponto na guerra espiritual que nós precisamos entender, a cobertura na guerra. Então, nós não podemos entrar numa guerra espiritual de qualquer maneira, nós precisamos estar debaixo de uma cobertura. Nós precisamos ter uma cobertura. Lá no Salmo 140, versículo 7, Davi, ele disse, tu me protegesse a cabeça no dia da batalha. Então, uma cobertura é um escudo de proteção, é uma muralha de defesa. E a cobertura espiritual, ela é crucial para permanecermos fortes na guerra espiritual. Então, nós não podemos entrar numa guerra espiritual sem uma cobertura. Amém? Então, lá em Efésios, capítulo 6, do 13 ao 18, abre aí. Nós já conhecemos, nós já sabemos desse texto, né, que vai falar sobre a armadura de Deus. E essa armadura de Deus, ela é a nossa cobertura. Ela é a cobertura do cristão. Se alguém quiser, pode ler. Efésios 6, do 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vai ter mais? Amém. Até o 18. Você leu até 18, né? Até o 20. Amém. Então, a armadura que está descrita aqui em Efésios 6 é a cobertura do cristão, é a cobertura do crente, né? E quando nós olhamos para a armadura,
o apóstolo Paulo ele começa dizendo que nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Então não é só colocar o capacete da salvação, não é só colocar o cinturão da verdade, mas é toda a armadura. E quando nós olhamos para essas partes da armadura, todas essas partes são armas de defesa. Então é importante. A única parte que é uma arma de ataque e também de defesa é a palavra, é a espada do Espírito. Amém? Que nós vamos atacar o inimigo, nós vamos atacar Satanás e seus demônios com a palavra, com a espada do Espírito, com a palavra que é viva e que é eficaz. Amém? Então, nós precisamos nos revestir diariamente em oração com todas as partes da armadura: a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho dessa armadura. Primeira coisa, a verdade, né? Nós precisamos andar em verdade, porque qualquer engano cria um ponto fraco na sua armadura. Então, se nós não andarmos na verdade, se nós não nos revestirmos com a verdade de Deus, com a verdade da palavra, qualquer coisa pode nos enganar e pode nos impedir de resistir o diabo. Então, a verdade, qualquer engano cria um ponto fraco na sua armadura, mas com a sinceridade e a transparência intactas, você não dá lugar ao diabo. Então, nós precisamos andar em sinceridade e transparência. Amém? Porque nós podemos esconder das pessoas, né? Mas de Deus ninguém esconde, né? Deus, ele conhece lá o mais profundo do nosso ser. Não tem como nós fugirmos dos olhos dele, porque os olhos dele estão sobre toda a terra. Amém? Segundo ponto, a justiça. A justiça sobre o seu coração significa que você não tem nenhum sentimento de culpa, de inferioridade ou de condenação em seu espírito. Então, quem anda em justiça não tem sentimento de culpa. Porque quando nós temos sentimento de culpa, nós vamos dar legalidade para o diabo agir na nossa vida. Quando nós temos um espírito de inferioridade, nós vamos dar legalidade para o diabo agir na nossa vida. Então, mas quando nós estamos andando em justiça, né, a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós não andamos mais em condenação. Amém? Nós andamos em justiça. Nós andamos em verdade. Terceiro, a paz. A paz sobre seus pés significa que você andará com um sentimento de ordem e direção, não de um sentimento de caos e de confusão. Então, quando ele fala lá da paz, né, ele está falando sobre isso, sobre nós não vamos andar, nós vamos andar na direção que Deus tem pra gente, na direção da palavra de Deus. Amém? Nós não vamos andar em confusão, nós não vamos andar debaixo do caos. Amém? Nós vamos ter um sentimento de ordem e de direção. Amém? Afinal de contas, nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. A salvação, como capacete, protege os seus pensamentos e impede que o desânimo, o medo, a luxúria e uma série de outras sugestões se alojem na sua mente. Então, o capacete da salvação vai proteger a nossa mente. Vai proteger a nossa mente das mentiras do diabo, vai proteger a nossa mente dos demônios levantarem fortaleza na nossa mente. Então, vai guardar os nossos pensamentos.
E o quinto ponto, a fé. A fé é o seu escudo para que você possa permanecer confiante e relaxado, certo de que tudo vai dar certo, independente do que Satanás possa fazer. Então, tomar o escudo da fé significa que nós andamos em confiança, que nós permanecemos, aconteça o que acontecer, nós permanecemos fiéis naquilo que o Senhor tem para nós. Nós permanecemos fiéis na palavra de Deus. Nós acreditamos e cremos que tudo vai dar certo, né? E nós temos vivido isso, né? Esses dias, igual o Serve Day, não tinha um centavo, né? A Vitória, oh meu Deus, como não vai dar certo? É fé, mas não tem agora, mas Deus vai suprir, né? Ele é o Jeová Jirê, ele é o provedor, né? Quando Abraão ele estava ali, ia sacrificar o filho da promessa, né? E o filho falou, tá tudo pronto, pai, mas cadê o cordeiro que você vai sacrificar? E a palavra de Abraão foi, Deus proverá para si o cordeiro. Então, talvez você está enfrentando uma guerra aí, uma dificuldade, Deus está dizendo para nós hoje, Deus proverá para si o cordeiro. E nós vimos que lá no Serve Day, Deus proveu. Deus fez tudo, nós estamos agora colhendo os testemunhos, né? Lindo demais, foi maravilhoso. Mas por quê? É um passo de fé que a gente deu. Amém? Então a fé faz a gente descansar no Senhor. Faz a gente relaxar, não no sentido de você falar, cruzar os braços, não vou fazer nada. Mas você descansa nos braços do Senhor. Independente daquilo que Satanás possa fazer, você crê que vai acontecer e que Deus vai fazer um milagre. E por último, assim como Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1:16, diz que ele tem uma espada afiada na sua boca, né? Quando João ele tem a visão ali de Jesus, ele vê Jesus com uma espada afiada na sua boca. E a espada é o quê? A palavra de Deus. Então, nós vamos vencer as resistências do diabo com a palavra. Quando Jesus ele foi levado pelo Espírito ali no deserto, e Satanás veio tentá-lo, ele venceu Satanás com a palavra. Amém? Então, por isso é importante nós conhecermos a palavra. Amém? Todos nós que estamos aqui na Farol, aqui, principalmente aqui na Lookout, nós queremos ou já somos líderes. Então, um líder ele precisa estar afiado na palavra, né? Paulo ele fala isso para Timóteo, que ele precisava manejar bem a palavra. Por quê? Quando o inimigo vem contra nós, nós vamos contra ele com o quê? Com a palavra. Amém? Então, assim como Jesus tinha uma espada afiada que saía da sua boca, na visão de João, você pode ter a palavra de Deus constantemente fluindo de sua boca para atacar o inimigo. Então, essas são as partes da armadura que nós precisamos nos revestir dela todo dia, né? Não podemos entrar, nenhum soldado ele vai para a guerra de qualquer maneira. Ele tem a roupa certa, ele tem as armas certas e nós também. Amém? No mundo espiritual, e o mundo espiritual reconhece isso. Os demônios sabem quando nós estamos revestidos da armadura e do poder de Deus. Uma outra coisa dentro desse ponto aqui ainda, uma coisa que nós precisamos também e que é muito importante, é o nosso relacionamento com aqueles que são autoridades sobre nós. Isso é muito importante numa guerra espiritual. Você ter um relacionamento de submissão com aqueles que são autoridades sobre a sua vida. Pai, mãe, pastor, né? Tem que ter, porque se você entrar numa batalha ou numa guerra espiritual debaixo de rebeldia, o diabo vai encontrar lugar para agir na sua vida, para agir na nossa vida. Então, o relacionamento com a autoridade
é importante. A autoridade de Deus nos dá um escudo na vida. Pais para filhos, maridos para esposas, pastores para ovelhas e assim vai. Quando estamos em rebelião, no entanto, damos a Satanás um argumento legal para estar presente, e toda a guerra espiritual possível não conseguirá fazer com que ele saia. Então, se eu estiver debaixo de rebelião, eu posso orar, eu posso expulsar, que ele não vai sair, porque tem uma legalidade na minha vida. Então, isso é muito importante. E nós temos exemplo na palavra de Deus de Miriam e Arão, né? Que eles se levantaram contra Moisés, né? Eles falaram contra Moisés. E eles ficaram o quê? Leprosos. A lepra, né? Ficaram leprosos ali porque falaram de Moisés, que era uma autoridade que foi constituída por Deus. Então nós precisamos entender isso, que andar em rebelião dá legalidade para Satanás. Então, Miriam e Arão, eles aprenderam que todos precisam prestar contas espiritualmente a alguém. Então, todos nós temos que prestar conta para alguém, né? Para os pais, para o pastor, para quem é o seu líder. Nós temos, às vezes, as pessoas não gostam muito disso, né? De prestar conta, mas nós precisamos, né? É importante essa cobertura sobre a nossa vida. É importante nós estarmos debaixo de uma cobertura de alguém que é autoridade sobre nós. O marido também, né, ele é a cobertura ali da esposa, da casa, né? Tem até um texto aqui de Ruth, capítulo 3, versículo 19, onde Ruth, ela fala para Boaz: estende a tua capa sobre a tua serva. Então, o homem, ele é isso, né? Dentro da casa, o esposo, o marido, ele é aquele que protege, ele é aquele que dá segurança. E um homem que protege, um homem que dá segurança para a mulher, ela não vai ter dificuldade nenhuma de se submeter a ele. Isso é muito certo, né? Agora, um homem que oprime, que usa dessa autoridade dele para oprimir a esposa, muitas vezes para oprimir os filhos, então ele está fora daquilo que Deus tem para ele. Então ele está dando legalidade para Satanás, amém? E aí fica difícil daqueles filhos, daquela esposa se submeter, porque ele oprime, né? Então, essa autoridade do homem não é para trazer uma opressão. A mesma coisa, qualquer pessoa que está numa posição de autoridade, não é para oprimir ninguém, né? Um pastor, ele não foi chamado para oprimir ninguém, ele foi chamado para ensinar. Claro que muitas vezes ele tem que ser duro, mas não é oprimir, não é manipular, é falar a verdade da palavra de Deus. Então, quando você ouve, tudo bem que nós estamos vivendo um tempo, uma geração que eles não querem muito a verdade, não querem ser confrontados, acham que quando é confrontado, acha que quando o pastor é muito duro, é muito difícil, não sei o que, é manipulação. Não, nós precisamos dessa cobertura. Ninguém pode andar sozinho, viu? Hoje as pessoas falam: eu sou igreja sozinho. Não é. Não existe isso de igreja sozinho. A igreja é um corpo. Nós somos um corpo. Então, se você está sozinho, eu estava falando isso na aula semana passada na Farol, quando Paulo fala, né, para entregar o cara que estava lá em pecado, lá dormindo lá com a madrasta, para Satanás. E aí as pessoas se chocam com isso. Nossa, mas Paulo, né, falou para entregar o cara para Satanás. Não era propriamente entregar para Satanás, mas era uma exclusão ali do corpo de Cristo, porque a pessoa fora do corpo de Cristo está entregue para Satanás. Então, as pessoas que vivem dizendo: eu sou a igreja, e não está inserida no corpo, ela, minha filha, é petisco para Satanás. É comida para Satanás, porque nós precisamos estar debaixo de autoridade, debaixo de comunhão, debaixo de uma cobertura. Amém?
Outro ponto, vencendo a guerra. Lá em 2 Coríntios, alguém abre aí, 2 Coríntios capítulo 10, 3, 5. 3, 10. Não, 2 Coríntios 10, 3, 5. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Então, primeira coisa para a gente vencer a guerra, nós precisamos entender isso. Que o processo, o diabo, Satanás, ele é sutil. E os ataques dele são tortuosos. Mas ele é sutil. A palavra fala que ele se transforma em anjo de luz para enganar. Então, ele é sutil. E nós precisamos estar atentos. O processo envolvido na progressão do pecado passa de um pensamento a uma ação. Por isso Paulo está dizendo que todo pensamento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. Porque tudo começa com pensamento. E se aquele pensamento, a gente não repreender aquilo, não levar cativo à obediência de Cristo, ele vai tomando a nossa mente. Aí de um pensamento você vai partir para a ação. Então nós precisamos, para vencer na guerra, nós precisamos entender isso. Que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Em cada nível de guerra, precisamos resistir ativamente, para não corrermos o risco de sermos enlaçados em níveis cada vez maiores de pecado e cativeiro. Então, existem níveis de guerra, existem níveis de batalha espiritual. Como eu falei no começo, grandes tesouros, grandes demônios também vão tentar ali proteger aquele tesouro, né? Por exemplo, uma coisa que o diabo resiste muito é a pregação do evangelho. Então, todas as vezes que você está ali orando por alguém, como nós estamos agora na oração por 3, o diabo resiste. Porque a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, se tem algo que o diabo não quer, é que as pessoas encontrem o amor e a graça de Jesus. Ou sejam encontrados pelo amor e a graça de Jesus. Por isso que é muito difícil quando a gente está orando por alguém, para alguém ser salvo, para alguém ser alcançado. Há uma resistência. Há uma resistência forte no mundo espiritual. Porque Satanás, ele não quer que as pessoas se rendam ao Senhor. Então, é muito importante esse projeto que nós fazemos aqui na igreja, de oração por 3. Porque a oração tem o poder de alcançar e de entrar onde muitas vezes nós fisicamente, às vezes nem podemos, nem temos condições, mas a oração entra, a oração alcança, a oração quebra o jugo, mas há uma resistência. Então, cada nível de guerra nós precisamos resistir mais, porque só vai aumentando, né? Só vai crescendo o nível. O seu nível de fé vai aumentando e o seu nível de guerra também aumenta. Amém? Então, para a gente não ser enlaçado pela sutileza do diabo, nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual, que nós estamos numa guerra, que a nossa guerra não é contra pessoas, mas nós estamos numa guerra. Porque se nós não entendermos isso, o diabo vai conseguir nos prender. Porque começa com um pensamento, vai para a ação, e quando a gente percebe, nós já estamos presos no cativeiro. Nós já estamos cativos nas garras de Satanás.
Satanás, ele vai levantando fortalezas em nossa mente através de pensamentos. Então, tudo começa com pensamento. Você pensa hoje, né? A gente não tem muito controle naquilo que a gente pensa, né? Mas por isso que nós precisamos levar cativo. Pensou? Fala em nome de Jesus. Eu levo agora esse pensamento ruim que está na minha mente agora, cativo à obediência de Cristo. Cativo à palavra de Deus. Né? Porque se a gente deixar, é um passo para a gente ir para ação. A gente parte para ação. Você pensa hoje, você pensa amanhã, você pensa depois, quando você vê, você já está preso ali. E os pensamentos, eles são como uma garra, sabe? Uma garra? Uma garra no nosso cérebro. Então, por isso que os nossos pensamentos precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. O pensamento inicial é o estágio mais perigoso de qualquer tentação. Então, aquilo que, né, começa ali. Você começou, você já tem que repreender, já tem que falar em nome de Jesus. Estou permitindo, vai acontecendo cada vez. Não, vai só aumentando o nível. Quando você vê, você não tem mais, você já está todo ali preso, né? E não começa grande, né? Ninguém tropeça numa pedra grande, porque uma pedra grande você está ali vendo. Você tropeça hoje numa pedrinha pequenininha e ela vai só aumentando, né? Então, o pensamento inicial é o estágio mais perigoso de qualquer tentação. Se você não interromper o pensamento, ele aumentará progressivamente e você o acolherá como verdade. Então, por exemplo, o diabo, ele é expert em implantar mentira na nossa mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Então, ele vai plantar mentira na nossa mente. Se a gente acolher aquela mentira de Satanás vai se tornar uma verdade para nós. Amém? Nós vamos acolher aquilo como verdade e aí nós vamos ficar presos ali. Tira uma dúvida minha. Por exemplo, a gente pensa uma coisa que não deve, na mesma hora a gente repreende em nome de Jesus, tá? Mas esse início, Satanás não tem acesso à nossa mente, não é isso? Mas ele planta coisas na nossa mente. Ele levanta fortalezas, né? E a gente, por exemplo, assim, e aí, por exemplo, quando a gente repreende, e aí ele vai sair, vai catar as coisas dele e vai embora, aí tudo bem, acabou. Mas, por exemplo, digamos que a gente pense algo que não é legal, mas que do dia a dia. Mas aí Satanás, não, se a gente não falar com a nossa boca, para ele entrar com a senha, muitas vezes pode evitar de que ele invada completamente, não é isso? Eu acho que uma vez eu ouvi isso. Então, na verdade, pensou, você já tem que repreender, né? Você não pode deixar que ele falar e nem agir nada. Você já tem que falar. A minha mente é a mente de Cristo, né? Você já tem que levar a sua mente num lugar de renovação, que fala lá em Romanos, né? Que a nossa mente precisa ser renovada, né? Então é isso, você já tem que repreender e não deixar aquilo ir para frente, porque se for para frente vai virar uma ação e aí pronto, você já caiu no pecado. Posso dar um exemplo? Pode. Eu acho que isso que a irmã está falando aconteceu comigo, eu não tenho vergonha de compartilhar, não. Tem uma cliente minha que é cliente desde quando eu não tinha minha loja, já tem 7 anos atrás, e ela ficou solteira tem uns 2 anos. Depois que ela ficou solteira, passou um tempo sofrendo e ela começou a curtir o mundo. Eu sempre, quando tinha uma brecha, falava de Jesus para ela, curtia minhas histórias, até então respeitava. Depois de um tempo, eu vi que ela começou a vir muito insinuar, assim, tipo assim, ela é uma moça formosa, bonita e tal, começou a curtir a vida dela de novo, aparentemente. Aí, por uma oportunidade, ela foi e ela estava muito, né, arrumada. Eu conversando com ela sobre o que ela queria que eu fizesse a respeito, ela pediu um monte de coisa, que ela ia trabalhar o dia inteiro. Eu me peguei prestando atenção na parte superior dela. Eu baixei a cabeça e repreendi. Eu falei assim, ó, eu sei que ela está fraca. Nossa, se houvesse, eu lembro dessa conversa aqui, sabe, mentalmente rapidinho, eu falei, eu não posso
posso dar essa brecha porque eu sei que ela já está muito para frente. Aí acabou aquilo ali, eu fiquei olhando para baixo, não consegui ficar olhando para ela mais, porque ela estava muito chamativa, vamos dizer assim, e eu sabia que ela estava muito fraca, né, vamos dizer assim. Eu falei, eu quero dar mais para ela pensar algo a mais. Ela já estava curtindo muito as minhas coisas já. Aí eu peguei e entrei para trabalhar e ela passou a curtir qualquer história meu no dia seguinte. Eu viajei no final de semana e pai, ela continuando, que não sei o que, vida boa. Eu falei, caramba. Aí eu falei, não vou receber ela mais. Eu vou pagar o preço que for, vou orar por ela, eu não vou receber ela mais. Aí comentei com a Amanda, inclusive. Ela falou, estou reparando que tempo isso já. Ela está te acompanhando, e ela está vendo só assim. Aí eu fiquei meio frio. Aí quando ela veio de novo, eu falei assim, não, eu vou recebê-la sim, vou olhar no olho dela. E na primeira brecha que ela der, eu vou falar de Jesus para ela. Ela veio, trouxe a cachorrinha, ela veio do mesmo jeito. Aí eu peguei e falei assim, tudo bom, Paulo? Eu falei assim, então, como é que tá a sua vida? Porque eu tenho uma certa intimidade com ela, do marido dela e tudo mais. Ela, Gina, eu tô curtindo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, você precisa se aproximar, tá? Eu sei que a gente tem uma certa, a gente é amigo, tô te sentindo muito afastado, você é uma moça que sempre esteve na igreja e tal, sempre buscou, suas postagens não eram essas aí, vigente isso daí, entendeu? Você não é uma moça que tem na idade para isso mais, falar isso, entendeu? Não joga fora tudo que Deus te deu, senão você não vai atrair o que você precisa com isso daí não, entendeu? Não expõe seu corpo, senão ela não se vestiu assim, falei com ela. Aí depois ela veio e me pediu desculpa. Eu não sei como, não sei se ela entendeu, ela me pediu desculpa, não sei o que. Mas aí não se repetiu, nem o pensamento veio mais, porque no dia que aconteceu aquilo, durante o dia veio várias vezes o pensamento nela. Sim. Entendeu? E eu percebi isso que a irmã comentou e você disse aí. Falei, caramba, é assim mesmo. Entendeu? E eu nunca tinha visto, apesar de ver que ela é muito bonita, eu nunca vi ela com maldade. Mas veio várias vezes ela na minha mente durante o dia, isso não era normal. Entendeu? Eu estou pensando na palma, Deus. É doideira, vem do nada mesmo. É doideira. E se a gente não repreender, como se diz, não cortar o mal pela raiz, você é enlaçado por aquilo. E qualquer um, gente, a gente não pode pensar assim, não, eu tô firme. É os firmes que tem que vigiar, né? Por causa de uma vez eu fiquei com uma tristeza. Toda vez que eu distraí, eu tava com uma tristeza muito grande. E logo a senhora mesmo percebeu e tal. E por isso que eu falei sobre Satanás entrar no nosso pensamento, porque eu não expunha isso. Mas eu fui ficando muito triste. Como se aquela tristeza viesse tomando conta de mim e não tinha nenhum motivo aparente. Sim. Então, igual a senhora falou, mas é porque Satanás vai pondo, ele põe na nossa mente, ele fala bobeira, né? E ele se aproveita, né? Ele se aproveita por exemplo, ele vai se aproveitar dessa sua tristeza. Receber. Isso aí. E quando você vê, é o que o texto que o Eliel leu, né? Que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir todo sofisma. Sofisma é o quê? Mentira. Teve uma vez que eu que levei a palavra no GPS, né? Porque eu lá no Eliseu, aí eu citei um exemplo de quando o homem caiu, que entrou o pecado no mundo, né? Carnalmente, a nossa carne, ela inclina para o pecado. Sim. Tem tendência, a gente vai ter essas coisas, esses pensamentos, essas coisas de mim. Eu usei o exemplo do menininho, eu falei, por exemplo, cara, ninguém ensina uma criança a mentir. Aí tinha um menino lá, Bernardo, eu falei, você derrubou o copo aqui agora, de repente você pergunta pra ele, quem derrubou o Bernardo? Ele vai falar que não foi ele. Assim, cara, ele foi doideira, ele foi derrubou o copo. Perguntando, quem que derrubou? Aí ele foi eu. Tipo assim, todo mundo viu que foi ele. Mas essas coisas ruins, elas vêm mesmo. E assim, de acordo com o pecado, ele entrou no homem, a gente herda essa... nós herdamos, é verdade. Então, quando a gente recebe a Cristo, que ele já pagou pelos nossos pecados, a gente tem muito de assim, eu pequei hoje, a gente estava conversando com um amigo nosso essa semana, eu pequei hoje e como eu vou pagar por isso? Cara, tu não paga pelo seu pecado, Jesus já pagou, pelo que você cometeu, comete, você vai cometer. Isso. Se arrepender e se santificar. Confessar, E essa vai ser a nossa luta até o final da nossa caminhada. Jesus ganha, isso aí. Combateu com combate. Isso aí. Ele teve também lá as provações, isso faz parte da nossa caminhada. A gente ter essa... Opa, é igual você falou. Porque às vezes a gente pensa, não, eu tô firme, mas quem tá firme é que tem que vigiar mais ainda. E eu sempre tive um
tipo assim, é coisa minha. O cara é muito santinho, muito perfeitinho. Às vezes não é que, cara, mas a gente acaba, tem um momento de explosão, um momento de, mas assim, cara, a gente é humano, a gente tem nossos sentimentos, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio, sim. Mas assim, eu sempre tive esse pé atrás com quem é muito na nossa frente, de repente esse por trás é... Cara, eu canso de falar isso com as pessoas assim, se a gente tivesse o poder de entrar na mente das pessoas durante um dia, a gente perder toda a admiração que a gente tem pelas pessoas, seja por mim, por ele, qualquer um, porque a gente é caído. Mas a nossa graça, é pela graça de Cristo que a gente é salvo. Verdade. Eu acho que surpreenderia, né, pelo fato da expectativa de ser Cristo em certas pessoas. Ainda se frustra. Você ia ficar frustrado, mas eu acho que me surpreender, não. Tipo Então, assim, meu Deus, ele pensou isso ou não, mas tipo assim, mediante do que você vê ali, aquela postura que a pessoa tem, isso daí você falou é verdade. Porque a gente utiliza exemplo pastor, a gente vê o pastor como um Jesus, tem pessoas que veem assim, entendeu? Ele é perfeito, não, ele também erra. Não erra. Ele é um ser humano. Tanto que a palavra fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, assim, a gente vê às vezes hoje as pessoas, elas não pensam que nós também precisamos ter misericórdia por aquelas pessoas que caem, né? Se a pessoa ela quiser, igual Paulo falou, entregou para Satanás, para que a alma dele fosse salva. Por quê? Para que ele pudesse ter um entendimento e falar assim, não, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, isso que eu fiz não foi legal, foi muito feio, eu preciso me arrepender, né? Aí voltar, a gente precisa ter essa misericórdia. Só que muitas pessoas, elas são cruéis, porque elas acham que elas nunca vão cair. Entende? Elas acham que elas nunca vão pecar, ou elas pensam que existe pecadinho e pecadão. Por exemplo, as pessoas têm uma visão de pecado, prostituição, adultério. Não, a mentira também é um pecado. Não existe para Deus pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e ponto. Né? Então, eu estava falando isso na aula, na local, semana passada. Qual que era o grande problema da igreja de Corinto? Eles começaram a se dividir. Eles começaram a tomar a cultura ali da cidade de Corinto, né? Que era uma cidade de muitos filósofos, uma cidade intelectual. Eles se reuniam nas praças, ficavam, eu gosto mais do filósofo tal, eu sou do tal. Eles se dividiram ali. Esse era o problema. Então eu estava falando para eles, não tem problema nenhum você admirar o seu pastor, você admirar o seu líder, você deve admirar, porque a gente também não vai andar com ninguém que você não admira, né? Você deve honrar, só que você não pode fazer das pessoas o seu Deus. Porque aquela pessoa, embora ela seja um pastor, ela seja um líder, ela está sujeita também. Qualquer um está sujeito a cair. Porque é o que o Eliel falou, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Você vê criança, né? Eu lembro da Mel, pequenininha, a Mel tinha 1 ano e pouquinho. E eu tinha ganhado uma lembrancinha de chá de cozinha, um vidrinho cheio de temperinho. E ela virou tudo aquele vidrinho, se jogou. Aí eu lembro, nós temos até o vídeo lá em casa. Eu falei assim, Mel, quem derrubou o temperinho da vovó? Aí tinha um cachorrinho lá em casa, chamava Johnny. Ela não sabia nem falar, Johnny. Mel, quem derrubou o temperinho da vovó? Ela, um Nhone. Falei, quem? Um Nhone. Você vê, é o que o Eliel falou. Porque Davi, ele fala que nós já nascemos em pecado. Então, a nossa natureza é pecaminosa. Pode falar, Eliel, pra gente ir pro intervalo lá que já deu. Todos os dias, quando eu acordo, eu oro, eu falo, Deus, muito obrigado pela sua graça, que me alcançou, eu sou salvo através dela. E pela sua misericórdia, porque eu não mereço, eu não sou digno de nada. Mas o que a gente faz com isso, com o preço que já foi pago? Jesus se despiu da sua glória, veio, pagou, morreu por nós. Qual o valor a gente tem dado a isso? Sim. Quando a gente tem lutado contra o pecado, contra se arrepender, o pecado, quando a gente tem orado, jejuado, buscado. Eu falo por mim, que eu falo, cara, cada dia eu tenho que buscar mais. Porque o amor de Deus, ele constrange a gente. Então a gente tem que estar buscando. Tem que estar buscando mesmo. Porque a gente é falho, né? A gente falha. A gente peca. Agora, você não pode... Repara na palavra. Todas as vezes Jesus falava, vai e não peques mais. Certo? Então você não pode deixar aquilo virar uma prática. Né?
Pecou, confessa, se arrepende, vamos de novo, vamos continuar. Agora, se virar uma prática, aí você vai ficar preso ali. Vai ser um cativeiro. Em ver um líder, não estou mencionando nem nada aqui não, mas eu fico mais preocupado em ver que eu acompanho muitos. Um líder, o Dani falou isso esses dias, eu fiquei com isso na cabeça. Você não tem noção de quantos pastores que eu circulo que não tem coragem, confessam para mim, mas não tem coragem de assumir os seus pecados. Falam, mas quantas pessoas? Eu falei, você está embaixo de uma cobertura de um líder que não é capaz de se arrepender, entendeu? A minha preocupação maior é essa, entendeu? Porque ser falho, ser pecador, é claro, a gente tem que buscar não errar, mas é igual o Gabriel falou, muito bem dito, somos caídos, mas nada de bom em nós, somente em Cristo, entendeu? Então é conhecer isso e arrepender todo dia, até ele voltar nós vamos, né? Tá nessa luta, né? Nessa guerra contra o pecado. É isso aí. Amém? Vamos lá tomar um cafezinho. Tá pregado hoje? Final de semana. Não demorou. Demorou.
conta com a nossa mente? Com certeza. Tudo começa na mente, né? A mente é um campo de batalha. Pastora, eu tava numa luta tão grande que eu tava vendo um sinal verde de longe. Eu falo assim, olha, vou passar por aqui. Aí a minha mente coloca assim, ó, olha só as doideiras. Falei, esse sinal não vai ficar nem vermelho, nem Deus vai conseguir botar sinal vermelho. Eu falava assim, me repreendia na hora. Assim mesmo. Tô vendo hoje, nem Deus vai botar sinal vermelho agora. Caraca, ela repreendia, falei, caraca. Mas a nossa mente mas é simples mesmo que... é o maior campo de batalha, com certeza. Não, mas eu falo, eu tava conversando até com a Larissa, mano. Tem que vigiar mesmo. Tem que vigiar. Nesse estágio que a gente tá, misericórdia. Tem que vigiar o tempo todo, né? No tempo todo. Nossa mente é terrível. Então, Satanás ele vai levantando fortalezas em nossa mente através de pensamentos, né? Como eu falei, que são como uma garra em nosso cérebro. O pensamento inicial é o estágio mais perigoso de qualquer tentação. Se você não interromper o pensamento, ele aumentará progressivamente e você o acolherá como verdade. Enquanto você permanecer nessa verdade, finalmente ela o levará a tomar uma atitude com base na mentira na qual você acreditou. Então, por isso que nós, falamos aqui que nós precisamos repreender. Pensou, já repreende logo. Obrigada, Sara. Geladinha, boa. Enquanto a gente permanece numa verdade, né, que Satanás coloca na nossa mente, vai ficando mais fácil para ele nos envolver, para ele nos levar. E aí, depois disso, que Satanás planta uma mentira que parece ser uma verdade na nossa mente, e a gente não repreende, e a gente vai sendo envolvido ali. A primeira coisa que acontece, o toque ilícito, o olhar lascivo, ou a primeira coisa escondida estimula os processos mentais a avançarem um pouco mais. E aí você vai tomando gosto, né, pelo pecado, por aquilo que é pecado. E aí você quer esconder e aquilo vai tomando conta de você, ao invés de você confessar. Aí você quer esconder e aí você começa a pensar, não é bom, não é possível que Deus não quer essa coisa boa para mim. Né? E aí você vai sendo tomado, né? E começa a pensar, acho que eu estava com ideias muito repressoras. Ai, nada a ver. Aí se nada a ver, tá levando muita gente pro inferno. Né? Nada a ver, Deus é bom, Deus é o que o mundo prega, né? Deus quer que eu seja feliz, Deus quer minha liberdade. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, esse é o segredo, você não ser dominado por nenhuma dessas coisas, nenhum pensamento mau, nenhum pecado, não seja dominado, porque depois que você é dominado, você entra num cativeiro. E aí depois disso, né, depois do pensamento, depois você vai vendo, né, é bom, é agradável, né, prazeroso, aí você vai partir. Então aí penetra em você o véu do tabu e você provou o proibido. Agora você começa a armar esquemas, né, para encobrir o seu pecado, mas você não quer largar ele, você quer continuar nele, né? E isso é viver na prática do pecado. Quando você não reconhece as táticas do inimigo e assim deixa de entrar em batalha contra ele, o pecado entra em sua vida e, se não for tratado, finalmente se tornará um padrão de comportamento.
Então, o grande perigo do pecado é ele se tornar um padrão do seu comportamento, do nosso comportamento. E aí, quer dizer, quanto mais você se aprofunda no pecado, ele vai virando um padrão na sua vida. Você já acha, não foi nada não. Qualquer coisa eu peço perdão, né? Todo mundo fazendo. E aí você fica andando com gente que tá fazendo. Aí vira uma coisa muito. Isso aí. Você vai só envolvendo cada vez mais, né? Então se torna um padrão de comportamento. Pode ser algo realmente terrível ou algo tão simples como o medo. Mas o ponto é, você já está em um cativeiro. Então, é importante a gente entender isso, né? Pecou, confessa. Confessa, pede perdão, né? Se arrependa verdadeiramente, para isso não virar um rolo compressor sobre a sua vida. Outro ponto que nós precisamos entender na guerra: coragem na guerra. Então, para enfrentar uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, nós precisamos ter coragem, né? Não adianta você querer entrar numa batalha. Ai, pastora, mas a gente não tem medo? Tem, mas você busca uma coragem em Deus, né? E quando nós olhamos o livro de Josué, ele é um modelo pra gente, né? De guerra, né? Porque o que Deus começa falando para Josué? E repete 3 vezes para ele: ser forte e corajoso. Então, uma batalha, uma guerra espiritual exige de nós coragem, né? Não é que, eu sou forte, não. O Senhor é que me fortalece, o Senhor me fortalece, o Senhor me dá graça, o Senhor me renova, o Senhor me dá coragem e eu enfrento. Você acha que Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele não teve medo? Claro que ele teve, né? Até não sei se vocês já assistiram o filme, tem um filme chamado Casa de Davi, já assistiu? É muito legal, né? E ele lá, o filho de Saul pergunta para ele, né? Se ele não tem medo. Ele fala como que ele consegue, como que ele acha que ele vai matar o gigante só com pedra. Ele fala: a fé, eu tenho fé. Eu tenho medo, mas eu tenho fé. Então, é a fé em Deus, é a fé na palavra de Deus que nos dá coragem para enfrentar as guerras espirituais, as batalhas espirituais. Amém? Ser forte e corajoso. A palavra coragem vem da palavra francesa, não sei falar, né? Esse francês faz um biquíni, coiur, sei lá. Que significa coração. Que significa em inglês, que a palavra em inglês é arte. Não sei. Fala aí, Davi, em inglês, como se fala isso? Pronuncia isso. Hã? É H-E-A-R-T. Hã? Heart. Arte em inglês. Assim ter coragem, em inglês quer dizer take heart, também é recobrar o coração. Então, coragem é você recobrar o seu coração. Então, para entrar na guerra, você precisa recobrar o seu coração. Falar: Senhor, cuida do meu coração. Me dá coragem, me dá ânimo. Eu não estou entrando nessa batalha sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Satanás, ele não joga limpo. A gente sabe disso, né? Ele é sujo. Ele é sujo, ele é astuto. Nós não podemos ignorar os desígnios dele. Ele é astuto, né? Quando a gente lê a palavra, a gente vê que ele é astuto. Então a gente não pode ignorar, não pode achar que ele não tem poder, porque ele tem, né? Ele não é mais poderoso do que Deus, mas ele tem poder, né? Ele não pode fazer nada também que Deus não permita, mas ele tem poder. A gente vê lá quando ele tocou em Jó, né? Só não fez mais porque Deus falou: você não vai tirar a vida dele.
né? Mas ele tem poder. Então, ele joga sujo, né? Ele não joga limpo. Ele é um imitador que avança através do medo. Então, ele usa o medo para nos paralisar. O medo nos paralisa. Então, numa batalha espiritual, nós precisamos ter coragem. Precisamos buscar essa coragem em Deus. Ao lidar com o inimigo, você não pode ficar sentado analisando por que e como. Você precisa ter coragem. Então, diante de uma guerra espiritual, eu não posso ficar sentado falando, como, né? Como que vai ser? Como que eu vou fazer? Por que eu tô passando por isso? Não, a gente tem que levantar na força do Senhor. Amém? Na autoridade do Senhor, nos revestindo da armadura do Senhor e vamos para a guerra, né? Sabendo que o Senhor peleja por nós. Você acha que Josué não teve medo? Claro que ele teve. Quando você vê ali, quando Moisés morre, né? E ele vai assumir o lugar de Moisés, ele fica com medo. Todo mundo tem medo, né? Mas nós servimos um Deus que nos dá coragem. Então nós temos que buscar essa coragem em Deus. O seu coração não pode esmorecer na batalha. Então o nosso coração não pode esmorecer na batalha, né? Tem que ficar firme. Tá tudo lá desmoronando à nossa volta, mas nós estamos ali, ó, firme. Ó, só no... Como que as pessoas falam aí? Esqueci como que as pessoas falam no Instagram. Você tá ali, tá tudo ruim, mas você tá ali, ó, na postura ali. Plena, isso. Você tá plena. Ou pleno, né? Por quê? Porque Satanás, ele vai blefar, né? Ele vai usar qualquer tática, inclusive a limitação, as mentiras, o medo, para tentar fazer você recuar. Então, ele vai fazer de tudo para que a gente recue, né? Para que a gente fale, não, eu não consigo, isso aí não é para mim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Então, ele vai fazer de tudo. Ele vem com mentira, ele vem falando, isso é limitado, você não consegue, você não sabe nem falar, você é isso, você é aquilo. Então, nós precisamos ter coragem, amém? Amém. Por isso, você precisa conhecer as táticas dele e ordenar em nome de Jesus que ele desista das suas manobras. Então, o nome de Jesus é poderoso. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer em nome de Jesus. Vai orar por um doente? Em nome de Jesus. Vai expulsar um demônio? Em nome de Jesus. Amém? Vamos resistir o diabo no nome de Jesus. Aí nós temos o exemplo de Moisés, né? Moisés, ele não recuou diante de Corá, Números capítulo 16, quando Corá levantou ali uma rebelião também contra Moisés, né? Juntou várias tribos ali para se levantar contra Moisés. Moisés não recuou, Moisés enfrentou, né? Quando Corá, ele falou, por que só você que é sacerdote, que reina sobre nós? Aí Moisés fala, então vamos nos colocar diante de Deus e vamos deixar Deus mostrar quem que ele escolheu. Né? E a gente, não sei se vocês lembram dessa história de Corá, né? Que a terra abriu, engoliu todo mundo ali por conta dessa rebeldia deles contra Moisés. Mas Moisés não recuou, né? Moisés enfrentou aquela situação. Temos também o exemplo de Pedro, que não recuou diante de Simão, lá em Atos capítulo 8. Paulo também não recuou diante de Elimas, o mágico. Atos capítulo 13. Então você também não deve recuar diante do inimigo. Nós também não vamos recuar diante do inimigo. É aquilo que o Eliel falou. Até que Jesus venha, nós vamos estar enfrentando guerras, enfrentando batalhas. Nós vamos lutar contra o pecado. Nós vamos lutar contra a nossa carne. Nós vamos lutar contra a nossa mente,
né? Nós vamos guerrear para que Satanás não levante fortalezas na nossa mente. Em nome de Jesus, amém? E nós temos também um exemplo do próprio Jesus, né? Jesus, quando ele estava ali no barco, né, com os discípulos, se levantou uma grande tempestade, né? E nós vemos, quando nós lemos Marcos capítulo 4, versículo 37, que Jesus, ele repreendeu a tempestade. E aí, quando nós lemos todo o texto, nós vamos ver que Jesus, ele queria chegar a outra margem, porque lá naquela margem tinha uma pessoa, um homem endemoniado, que é o endemoniado de Gadara, né? Então, o que a gente entende com isso? Que aquela tempestade foi uma resistência para que Jesus não chegasse ali do outro lado da margem e libertasse aquele homem, né? Então, ele repreendeu aquela tempestade, aquele vento era nada mais, nada menos que uma resistência demoníaca, tentando impedir que Jesus atravessasse o mar e libertasse o endemoniado. Quando a oposição demoníaca se levanta, você também precisa se levantar com autoridade, declarando a palavra de Deus. E como diz lá em Efésios, nós precisamos permanecer inabalável, porque o grande problema é, depois de nós vencermos uma batalha espiritual, a gente esmorece, a gente deixa as coisas um pouco soltas, né? Por isso que Paulo está nos alertando: depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Muitas vezes o maior problema não é nem a guerra em si, é depois da guerra. É quando a gente conquista, entende? É quando você consegue vencer. O problema tá ali, aí a gente relaxa, você fala: agora eu venci essa guerra, tá tudo ok. Mas o diabo, o mundo espiritual, ele não para, né? Ele não para, até que Jesus volte, derrote ele de uma vez por todas, porque ele já é um derrotado, mas ele não desiste. Pastor, eu acho tão louco isso. Igual lá na barbearia, eu fico observando, né? Lá, tipo, aparece tudo quanto é assunto. Tudo quanto é assunto aparece lá. Mas toda vez que alguém falava alguma coisa e, tipo, eu entendia na hora que era inimigo, então eu já ia repreendendo. Eu tinha até falado com o Eliel. O Eliel logo em seguida, foi quanto tempo depois daquele acontecido lá? Foi pouco tempo assim. Eu falei: poxa, tinha um monte de gente. Eu falei: Eliel, a gente sabe o caminho, a gente conhece a Bíblia, mas tem muita gente aqui, vai ter muita gente aqui que não conhece. Então, o menino estava falando tanta coisa que, tipo, automaticamente era tudo que o mundo falava assim. Sim. Ah, eu não preciso ir na igreja, eu sou salvo pela fé, realmente pela fé. Mas quando a gente perguntou para ele: o que é a fé para você? O cara não soube responder, sabe? Então, a maioria estava querendo escutar aquilo que o menino estava falando. Então, automaticamente, opa, já fui ali e falei: não é assim que funciona, mano. Você pode ter fé e tudo mais, mas e aí, o que é fé para você? Meu irmão, a vida que você está vivendo, cara, você sabe que não é certo, tudo mais. A gente já começou a repreender ali. Aí eu entendi. Aí eu falei até com o Eliel: a gente tem que ficar esperto com essas coisas, porque tem gente aqui que não conhece a palavra. Eu e você conhece, meu irmão também conhece, mas tem gente aqui que está se apoiando nisso. Então, se deixar ele crescer aqui dentro, Verdade. já é, o inimigo cresce. Tranquilo. De repente, passou um tempo, pastor. Novamente, outra pessoa chegou lá: não, eu busco Deus em casa, que isso, que aquilo, não preciso ir na igreja, que isso, que aquilo. O Eliel já entendeu. Sim, já automaticamente cortou, já foi lá, entendeu, levando a palavra pro menino e tal. E ele saiu de lá. Eu creio que a semente foi plantada na vida dele. Mas direto, eu sempre fico atento assim. Agora o Eliel também fica bem atento. Então tudo isso, tudo é o que o inimigo vem fazendo. Usando das brechinhas ali, querendo implantar na cabeça dos outros. Então, acho que é muito importante. Ainda mais um ambiente, né, de trabalho igual o de vocês, né?
que né, passa muita gente. Muita. Isso é verdade, tem que ficar ligado mesmo, né? Você falou aí, eu entendi, É. eu entendi na hora de tipo, opa, aí eu me meti. Ele deu uma direção tipo assim, eu não preciso ir na igreja, eu preciso. Eu falei, cara, mas se a sua regra de fé é a palavra, a Bíblia, de acordo com o que você está falando, tá errado, porque tem uma ordenança pra gente congregar. Sim. Foi Jesus que falou, não sou eu que estou falando, não tá na palavra. Porque assim, na hora o Lucas estava cortando o cabelo do rapaz, que ele é espírita. E a gente nunca entra nesses conflitos. Sim. Tipo assim, cara, ele tem a religião dele, tem que respeitar. tem que amar ele, assim como Deus fala, amar o próximo. Porém, eu não vou tentar enfiar nada goela abaixo. Sim. A gente tem que ser assim. Tem que ter Tem sabedoria. que olhar pra gente e ver, cara, Cristo está na vida desses Sim. caras. Chega que o louvor tá rolando, é uma paz, a gente não fica espírito de contenda, brigando e nada. Enfim. E o que eu falei pra ele, cara, se a sua regra de fé for a Bíblia, você tá errado. Eu te provo na palavra, mostrei pra ele o versículo e tal, falei, cara, Assim, aqui tá obras, certo. né? Agora, se você crê em outra coisa, você quer viver dessa maneira, é um direito seu. Mas não vem falar que, de acordo com a palavra, você está certo. Existe um mandamento, uma ordenança, no caso, pra gente congregar. Aí, Mas através disso ali, as pessoas já viram o posicionamento Sim. e tipo, Sim. mudou totalmente. Até o meu irmão, na hora que foi tentar entrar no meio, eu falei, não entra não, você vai sobrar pra você. Não entra não, deixa que tá direto aqui, não entra não, porque quando a gente entende, a gente vai vir em casa, ele vai aprender. Todo mundo que vai na barbearia, depois o cara fala, pô, realmente, você tem razão, que isso que é aquilo. Então... É um campo de batalha, né? A barbearia. quando a pessoa fala assim, eu acredito em Jesus. Sério, você acredita? Então, o que é Jesus pra você? O que ele significa? Já Eu não falo. Cara, ele viveu comigo, tal. O que como cristão eu preciso fazer? Me arrepender dos meus pecados, ser batizado. E é coisa que são primárias do evangelho, aquilo que está na palavra. Sim. Se você acredita, aquilo ali é a sua regra de fé. Agora, se não é, beleza. É um direito seu, você não quer. Eu estou aqui para te apresentar o amor de Cristo. É ele que me salvou, ele que fez eu mudar o meu jeito de viver. Enfim. Mas agora o cara querer dar direção, sendo que ele não, tipo assim, não vai, não cola. Eles falar que tipo, eu sou salvo pela fé, mas às vezes ele tá tão iludindo, achando que tá tendo uma fé certa, mas não tá, ele não tá abrindo o olho e automaticamente fala, o que é fé pra você? Ele não sabia nem responder o que era fé. Aí você acha que ele tá sendo salvo? Porque a fé, primeiro, a fé vai fazer você querer estar em comunhão, né? Entendeu? Você tá na igreja, Então, você tá em comunhão com os irmãos, então, né? É muito fácil a gente ser crente em casa, né? Online então, é fácil demais, velho. Sem querer estudar, sem querer aquilo ali conhecer, foi, sem querer aquilo ali entender. foi um despertar pra ele também, sabe? E, tipo, direto, ele tem essas guerras lá. Imagina. Aquele lugar assim, né? Salão de beleza. Nossa, lá onde eu faço minha unha, gente, elas falam tanta bobeira, eu fico pensando, meu Deus. Aí, um dia que eu tava sozinha com a moça que faz minha unha, eu falei, né, que da igreja, falei, aí ela ficou toda assim. Aí, de vez em quando acho que ela percebe que elas estão exagerando, falando muita bobeira, ela fala, ai, né, a Rosana tá aqui, né? Eu falei, não, problema de vocês. Com certeza, quando te dá uma oportunidade, aí entra, quando eles falaram agora, a importância de nós como cristãos não ficar nessa coisa de, igual tem muitas igrejas, né? Ficar dependendo da palavra de domingo. Né? Então, ali, igual o Chico falou, tinha muitas pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem a palavra. Então, se ele permite que aquela pessoa que não tem conhecimento defina aquele pensamento e ele não contrapõe, vai ficar aquilo. É muito mais fácil a pessoa ir pro lado do cara, né, que tá falando isso. Eu tenho fé, mas eu fico em casa. É muito mais fácil a pessoa querer esse tipo de evangelho, né? Aí, tipo assim, ele pediu um almoço e tal, eu tô lá no meu cantinho, que a gente tá no cantinho que a gente come, aí ele foi, chegou lá. Aí ele, não, mano, eu já fui da igreja, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, então tá, você tem ferida na alma, você se chateou, mas você não tem que falar que não pode na palavra, tá escrito que a gente tem que congregar assim. Eu fui explicando pra ele, mano, não sei o que, então já foi amolecendo, porque ele já sabia que tinha alguma coisa. Você foi direto ao ponto do negócio. Eu posso pegar uma dor. É a ordenança de Deus. Não pode recuar, não. Não pode, não. Por isso eu falei, se recuar ali, eles crescem. Cresce mesmo. Deixa eu ver onde que eu parei. Tava falando da tempestade, né? Sim. De Jesus. Então, Jesus repreendeu aquela tempestade e nós também, né? Quando
a oposição demoníaca se levantar, nós precisamos tomar a autoridade da palavra e permanecer inabalável. Depois da vitória, você permanece, você continua, porque a guerra não para. Depois daquela guerra vem outra, né? E são níveis de batalhas, né? Você enfrenta, quando nós estamos começando a nossa caminhada com Jesus, é um nível de batalha. Conforme você vai aprofundando, conforme você vai andando no rio ali, aprofundando, as águas já estão nos joelhos, é outro nível, as águas já estão nos lombos, é outro nível. Quanto mais a gente vai se aprofundando, mais forte vai ficando o nível. É o que o Chico falou. Se eles deixar qualquer um chegar lá e ficar falando um monte de coisa, aí vai atrapalhar tudo aquilo que Deus, né, tá usando vocês para fazer lá naquele lugar. Então, a gente tem que estar ligado nisso mesmo, né? E aí entra o quê? O discernimento, né? Você vê a pessoa tá falando, você fala, opa. Não, ele tava falando muita coisa. Sozinho não. Ele tava falando muita coisa, mas quando ele falou esse negócio, eu falei, não, agora é minha vez de entrar nesse negócio, senão vai dar ruim. Nossa. Deu certo, graças a Deus. Então, nós precisamos nos levantar com autoridade, lembrando que as armas com as quais nós lutamos não são carnais, né? Não adianta a gente querer ir na carne. Por exemplo, se vocês fossem na carne, ia criar um tumulto ali, maior ainda, né? Então, é entender isso, que as nossas armas não são carnais, são espirituais. É você falar com a pessoa ali na boa, né, na sabedoria, né, de Deus, da palavra de Deus. Porque as armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir as mentiras do diabo, para destruir tudo aquilo que se levanta contra Deus. É isso que o texto diz, né? Tudo aquilo que quer se levantar contra Deus, contra a verdade da palavra. Então, as nossas armas espirituais são poderosas para destruir essas fortalezas. E dentro dessas armas, né, dentre essas armas poderosas, está incluído também o nome de Jesus e o sangue de Jesus, né? Se tem algo que Satanás, o inferno treme, é diante do nome de Jesus e do sangue de Jesus, né? Então, sempre precisa estar na nossa boca isso, em nome de Jesus, o sangue de Jesus. A minha vida está coberta com o sangue de Jesus. Então, nós precisamos tomar posse, né, do nosso território, como Josué tomou. Precisamos romper as barreiras do inimigo, destruir os pensamentos que ele tenta colocar na nossa mente e liberar o poder de Deus sobre cada área da nossa vida. Amém? Nós precisamos entender isso. Romper as barreiras de Satanás. O primeiro pensamento, você já tem que romper com isso. E entender que a guerra espiritual, ela é real, né? O mundo espiritual é real, mais real do que esse mundo que a gente vive aqui, né? O reino das trevas, ele é organizado, né? Tem uma hierarquia lá no reino das trevas, no mundo espiritual, né? Eles são organizados. Depende da batalha, ele fala, vai lá esse canelinha fina mesmo. Mas depende também, ele fala, vai lá ser grandão, vai lá um principado, vai lá uma potestade, né? Então, a gente tem que estar firmado em Jesus, buscando discernimento e entender que essa guerra também precisa ser combatida com sabedoria, né? Nós não podemos agir conforme a nossa vontade. Não é conforme a nossa vontade, é conforme está na palavra de Deus. O que Jesus falava para Satanás? Está escrito. Satanás, ele dizia,
está escrito, Jesus falava, mas nem só de pão viverá o homem. Transforma esses pães aí. Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus falava para ele, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos entender primeiro contra quem nós estamos lutando, não é contra pessoas. Nós precisamos entender e nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito, andar no Espírito, não deixar a nossa carne tomar conta, né? Pecou, confessar o pecado, se arrepender do pecado, né? E também entender, ter coragem, né? Vencer o medo, enfrentar as guerras com coragem, sabendo que nós não estamos sozinhos, que Deus também tem o exército dele, que Deus também envia o exército dele, né? Os anjos, a palavra de Deus diz que os anjos, eles são anjos ministradores. Então existem anjos de guerra, né? Existem anjos que vêm nos auxiliar. Sempre que a gente está orando, a gente fala, Senhor, envia anjos ministradores para estarem aqui nos auxiliando. A gente não adora anjos, mas a gente acredita que eles existem lá no mundo espiritual, que a Bíblia nos dá essa certeza. Amém? Amém. Tanto quando a gente lê Daniel, a gente vê isso, né? Que ali uma guerra entre os anjos ali, das trevas, o principado que estava ali resistindo para que a bênção de Deus não fosse liberada, e veio outro anjo maior para acabar com o negócio. Então existem batalhas que a gente precisa mesmo de anjos maiores para nos auxiliarem, para nos ajudar nessa guerra e nessa batalha. E por último, nós precisamos combater com sabedoria, né? Entender que a guerra espiritual, ela é real, mas que nós precisamos de sabedoria, porque na verdade guerra espiritual e sabedoria andam lado a lado, porque a gente pode pôr tudo a perder se você não tiver sabedoria. Você pode estar revestido com a armadura de Deus, você pode ter coragem, você pode saber contra quem é sua luta, mas se você não tiver sabedoria, você coloca tudo a perder. Perseverar, né, pastor? Perseverar. Você citou Daniel aí, foram 21 dias. Perseverar. Se é permanecer inabalável, né? Permanecer fiel. É fácil? Não é fácil. Porque existem níveis de guerras que fácil não. Você não vence, não é da noite para o dia, né? Não e quando o diabo ele percebe que você não vai desistir, ele vem com mais fúria ainda, né? Ele vem com mais fúria ainda. Né? Eu estava falando com a menina ali fora agora, que, por exemplo, o Serve Day mexeu com o mundo espiritual, isso você pode ter certeza, né? Que algumas pessoas falam, nossa, claro que o movimento ali que nós fizemos, toda a correria, trouxe um cansaço físico, mas também existe o espiritual, né? Porque ali naquele meio, aquelas crianças rejeitadas, crianças abandonadas, então isso no mundo espiritual tem um peso, né? E nós estávamos ali, né, todos esses dias na preparação para que tudo acontecesse. Então, assim, no mundo espiritual isso tem um peso, né? Crianças ali que o único brinquedo, nós já tivemos testemunho, não sei se vocês viram lá no grupo, né? O único brinquedo que a criança ganhou foi o que foi dado ali. Então, assim, o menininho chegou para mim lá e falou, tia, você pode orar? Meu pai sumiu. Eu queria tanto que o meu pai voltasse. Nossa, meu coração cortou. Você viu, né? Você estava perto, né? Você viu? Ah, eu não sei se o pai dele sumiu, porque às vezes foi embora de casa, a mãe falou, seu pai sumiu. Ou se ele está desaparecido. Mas de uma forma ou de outra é muito triste. Nossa, meu coração cortou. Então você vê, isso é uma guerra espiritual, né? E o que nós fizemos ali tudo, e quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo, que tudo aconteceu e tudo funcionou
tudo bem ali, deu tudo certo. Por quê? Por conta da oração. Porque todo esse tempo nós estamos orando, nós estamos no relógio de oração, nós estamos, né? Então, a semente está sendo plantada, né? Recebemos testemunhos de pessoas falando, nossa, que bom, que coisa boa ter uma igreja que faz isso, né? Então, assim, a gente vê que nós estamos no caminho certo, mas é uma guerra, é uma batalha. E cada ano que a gente se dispõe a fazer, o nível vai aumentando, né? O nível vai aumentando de guerra. Então, queridos, é isso. Hoje a nossa aula era essa, sobre guerra espiritual. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Que a gente tem um tempinho aí ainda. Querem falar alguma coisa? Nada. Eu acho que vale a pena ressaltar a importância do que a gente faz aqui, né, pastor? Para nossas vidas e para a obra, né? Sim. Daquilo que a gente precisa ouvir, né? O exemplo que o Léo e o Chico deu aí, aconteceu comigo também. A Amanda, você sabe que a Amanda está comigo, né? E eu tive uma situação com ela que ela me pediu ajuda, uma amiga dela que eu converso todo dia. Eu falei, cara, enquanto você ainda não tem, você sabe, você não consegue entender outras palavras, não vem. Você está buscando, você está aprendendo. Fala do que Deus já fez na sua vida. Fala do seu testemunho. Fala da sua vida, que isso você já sabe. Você vai ser tudo. Aí aconteceu ali na porta dela, a minha mulher chegar. E ela vinha, esse é o jogo, não sei o que lá, uma brechinha que ela deu. Eu falei, Jesus, ela, mas isso daí é igreja, não sei o que. Eu fui conversando. Sem quebrar a oportunidade da conversa que ela estava me dando ali. Sem perder, tendo cuidado para perder a oportunidade de falar de Jesus, né? Para não gerar um bloqueio, que eu vi que ela já está muito convicta, né? De que não precisa, não sei o quê. Mas ela ouviu que ela foi ouvindo, vai aceitando ouvir. Aí eu fui falando mais. Olha, se fosse foi com homens, isso daí não foi isso, é isso, a palavra de Deus me disse. Aí depois, na hora que acabou, ela falou assim, poxa, se fosse eu não conseguiu. Eu falei, então, mas não é eu e você. É Deus. Isso aí. Entendeu? E você pode ter certeza que alguma coisa foi lançada nela agora. Isso aí. Entendeu? E é orar. Entendeu? Como a senhora citou Daniel, né? Tem que orar pela vida dela. Isso. Só depender de falar. Tem que ficar sempre que ela tiver. Você pede a Deus, ora ali. Mesmo adiante de você, você vai pedindo ali no silêncio, igual eu fiz com a moça, você tem, Senhor, meu Deus, pede, porque vai vir alguma coisa. Entendeu? Não perde a oportunidade não, que você vai alcançar essa vida aí. É isso aí. A gente não pode desistir, né? Tem que crer que Deus faz. Ele que faz, né? Nós fazemos o nosso papel, a gente lança semente, né? A gente tem lançado muitas sementes, né? E elas vão germinar. Vai chegar o momento que elas vão germinar e vão dar frutos em nome de Jesus. Amém? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Amém. Então vamos orar, que eu acho que eu nem orei no começo, né? Essa pauleira aí. Ai, Senhor, amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa aula, por essa escola. Pai, nós louvamos ao Senhor porque nós somos uma igreja que somos apaixonados pela tua palavra, que sabemos, Deus, que nós precisamos conhecer a tua palavra, precisamos, porque é da tua palavra, Deus, que vem o nosso alimento, o nosso sustento, Pai, vem da tua palavra, e que nós, para entrarmos numa guerra espiritual, nós precisamos conhecer a tua palavra. Nós queremos prosseguir, Senhor, em te conhecer, que o Senhor a cada dia se revele a nós, que o Senhor nos levante como guerreiros, Senhor, nesse tempo, nessa geração, que o Senhor nos dê mais autoridade, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento, sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, ser como Josué, que nós possamos ter coragem de enfrentar as guerras,
O Senhor liberou, Deus, a palavra sobre Josué, dizendo: ser forte e corajoso. E nós recebemos essa palavra para nós, que nós vamos ser fortes, nós vamos ser corajosos, nós não vamos desistir, nós não vamos olhar, Senhor, para o tamanho da nossa guerra, para o tamanho da nossa luta, mas nós vamos olhar para o tamanho do Senhor, o tamanho do nosso Deus, o Deus, o Jeová de Sabaote, que é o Deus da guerra, que é o Deus da peleja, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, leva a nossa mente, Senhor, cativa a tua obediência. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por toda a liderança da Local 7, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, como igreja, Senhor. Nós somos muito gratos, porque nós temos visto a cada dia o teu agir, o teu manifestar, e nós queremos, Senhor, ser uma voz aqui na cidade de Volta Redonda. Nós queremos manifestar o teu reino aqui em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada aluno da Lockout, cada aluno da Farol, Pai, que o desejo, Pai, de aprender, de entender a sua palavra, cresça, Senhor, cada dia mais, Deus. Abençoa cada professor, abençoa, Senhor, a vida da Juju, da Vitória, da Gabi, Senhor. Nós cobrimos a vida de cada um com o teu sangue, em nome de Jesus. Nos dê um restante de semana abençoada, guarda a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus. Nós oramos porque essa semana nós vamos estar indo para a viagem missionária. Pai, cobre a nossa vida com teu sangue. Nos guarda, Senhor, na ida para o aeroporto. Nos guarda, Senhor, na ida para o Maranhão. Pai, eu creio que o Senhor vai fazer coisas poderosas ali naquele lugar. Usa a nossa vida. Nós estamos disponíveis, Senhor. E que a igreja possa, Senhor, estar nos cobrindo de oração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava lá dentro dos tímpanos. Esse Davi. Esse Salmão dessa palma sua. Tamanho da mão. Hoje eu fiquei olhando pra ele.